Tem gente aguardando milagre no CTI. Olha que coisa. E nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para influenciar e intervir com os planos malignos do inferno, para que você vença, para que quem está no CTI se levante, para quem está deprimido seja curado. Todos aqueles que chegaram aqui sem expectativa, sem esperança, nós queremos virar uma chave de expectativa e de esperança. Amém, gente? Nessa noite. Eu vou tirar a oferta por último, tá? Eu acho que vocês podem até distribuir os envelopes. Quem agora já quer pegar um envelope, pode pegar, mas nós vamos retirar por último. Você já pode receber seu envelope. Isso. Distribui o envelope para todo mundo. Eu vou fazer assim, a gente pode facilitar da próxima vez, botar já nas cadeiras, né? A pessoa chega e já está no envelope. Nós só temos 2 aninhos, gente. Nós estamos adaptando, conhecendo vocês, sabendo o que vocês precisam comer, ouvindo o Espírito Santo. Nós estávamos ali em cima agora com a liderança. E quantos estavam aqui na quarta-feira quando veio o profeta? Quantos estavam aqui? Isso, tremendo. E eu fiquei muito impressionada e surpresa com a maneira como alguns não compreenderam a mensagem, né? Então eu queria só esclarecer algumas coisas para vocês. Nós cremos na volta de Jesus, tá bom? É um advento inegociável, faz parte da nossa teologia da igreja. E eu entendi muito bem o que o pastor quis dizer, o que o profeta disse. O profeta disse que é uma outra teologia que ele estava falando contra, sabe? Uma teologia que diz que já que Jesus vai voltar, nós não precisamos nos cuidar, nós não precisamos avançar, não precisamos estudar. Já que Jesus vai voltar amanhã, então, vamos ficar todos muito pobres, vamos ficar todos muito largados e doentes, porque afinal de contas, essa é uma teologia que existe. Então ele estava combatendo essa teologia que diz que nós não podemos ser vitoriosos. Então existe a escatologia da igreja triunfante, vitoriosa, que é uma igreja que vai avante, que influencia, que vence, que muda. E existe a teologia da libertação, que é aquela: dê tudo para a igreja, fique pobre e não precisa guardar nada e nem se cuidar, porque Jesus já está chegando mesmo. Então, não cuide de você. Era contra isso que ele estava falando, tá? Para quem não entendeu, então, esse nó, pelo menos, eu desfaço aí com vocês, porque eu estou esperando Jesus voltar a qualquer momento, gente. A qualquer momento. Mas depende de quê para Jesus voltar? A gente pregar o evangelho e a gente avançar como igreja e fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Porque todas as gerações anteriores falharam nisso. Então está na nossa mão a responsabilidade de fazer. E Deus está nos acelerando. Diga para o seu irmão do lado assim: Deus está nos acelerando. Diga assim: Deus tem pressa. Deus quer que você trabalhe para Ele. Porque a hora que nós fizermos o que Deus mandou a gente fazer, Jesus volta, não é? Se Ele voltar agora, Ele vai falar assim: cadê teu dom? Cadê o que eu mandei você fazer? Cadê? Se Ele te tirar da terra agora, se você passa para a eternidade agora, Deus que te livre, que está todo mundo proibido de morrer aqui, todo mundo proibido de machucar, todo mundo proibido de ficar doente, amém? Nessa igreja a gente tem um decreto que a gente proíbe as pessoas de se machucarem, de morrerem antes do tempo. Aqui as pessoas morrem só muito velhinhas, quando não aguentam mais mesmo, já estão desintegrando. A gente ainda insiste, a gente diz: fica mais um pouco, que a gente te ama, a gente precisa de você, a gente precisa do seu conselho, não vai não. Então, só para deixar claro isso, não foi o que o profeta disse, tá, gente? Ele disse que, na verdade, nós não podemos viver sem planejar o nosso futuro. Aliás, a mensagem dessa tarde é uma mensagem que você vai gostar muito. É o que Deus tem falado comigo e me chamado a atenção bravamente. Eu acho que vai se encaixar na sua vida, vai se encaixar na sua ansiedade. Atenção, ansiosos de plantão, deprimidos, ansiosos, aqueles que vivem se tremendo, aqueles que vivem apavorados. Atenção, eu sei o que é isso. Estou falando do que sei, do que sinto. Atenção, Setembro Amarelo, todos os suicidas, stop, para aí onde você está agora.
Porque nós temos muitos planos nessa igreja para alcançar os suicidas, para alcançar os deprimidos, para alcançar os estressados, sobrecarregados, os sem sonho. Por quê? Porque nós já passamos por tudo isso. Amém? Então, estamos trabalhando para Jesus voltar. E se nós acelerarmos, segundo o Espírito Santo, 5 anos em 1 ano, pensa, se nós formos nessa alta velocidade, mas com cautela, Jesus volta logo. Jesus volta logo, pois eu quero já subir. Lembra dessa? Linda essa canção, né? É uma canção bem deprê. Minha alma anseia ver-te agora, junto a ti quer descansar. É a pessoa que já desistiu de tudo que passou no mundo, tudo que já sofreu para chegar no céu. É tipo, me leva. É a oração de Elias. E eu tenho aprendido que essa oração, Jesus me leva, ela decreta o quê? Ela fala assim, o espírito da morte, que foi o espírito que Jesus venceu na cruz, a pessoa que pede assim, Jesus me leva, ela está dizendo assim, o espírito da morte é mais eficaz do que o de Cristo. E é mentira isso. O espírito de Cristo venceu o espírito da morte. Entendeu, gente? É isso que nós temos que compreender. Porque não se fala mais sobre Bíblia, só sobre métodos. E a Bíblia está toda clara para a gente ler aqui. Vamos falar da palavra que a gente não erra, não é? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. É uma palavra, ela é uma palavra que ela está aglutinada com o que aconteceu de manhã, com a palavra do nosso pastor, que eu não assisti toda, mas eu vi ele gerando essa palavra, e como família nós entendemos que é a verdade. E eu sei que é uma palavra também aglutinada com o que vai acontecer nas 19h30. É como se fosse um êxodo, um pescoço, uma passagem para águas mais profundas. Entende, gente? Nós estamos passando para águas mais profundas. Aqui na IPAN nós vamos tratar de assuntos profundos. Se você quer aprender e não quer só receber a ordem e andar numa direção porque alguém mandou, mas você quer saber por que você anda naquela direção, é aqui o seu lugar, tá bom? Que aqui a gente quer ensinar, aqui a gente quer dividir, a gente quer dizer por quê. O Isaac estava falando comigo assim, mãe, é muito difícil dar aula no Kids. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque as crianças às vezes não sabem para que serve aquilo que a gente está ensinando. Eu falei, gato. Eu falei, é isso mesmo. Porque quando você não sabe por que você está aprendendo, você não presta atenção. Quantas pessoas aqui, não sei se foi só eu, tá? Quando estavam lá na 5ª série, perguntaram para que raio de equação de 2º grau? O que eu vou fazer com esse x barra y menos 1/3 vezes abre colchete? Ai, gente, já perdi. É porque eu sou de humanas. Mas se o professor diz assim, gente, olha, você vai usar isso aqui quando você tiver sua empresa, que você quiser descobrir um rombo, você vai descobrir quem é X, entendeu? Por que não fala? Eu estou te ensinando isso aqui, ó. Essa equação é para você descobrir os mistérios das suas finanças no futuro. Quando faltar um X, você vai ter que resolver um problema desse tamanho para achar o X. É investigação, aí fica legal. Tanto. Aí tu quer saber quanto custa X. E na igreja é a mesma coisa. Se você não sabe por que você está aprendendo aquilo, você não sabe como vai usar, você fica cheio de interrogação. E às vezes deixa o diabo roubar de você uma revelação importantíssima, que na verdade ia fazer toda a diferença no seu futuro. Entendeu, gente? Então vamos ler esse texto. E por último a gente vai tirar a oferta. Esse texto diz assim, ó. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Fala dos 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Olha que doideira, olha isso. Algumas versões vão dizer assim, a Deus e a Mamon.
Lembra que o profeta falou sobre os montes e cada monte tinha um demônio diferente tentando impedir a igreja de conquistar? Então aqui ele está falando o quê? Você não pode servir às riquezas. Você não pode ser uma pessoa interessada no Deus daquela riqueza. Você não pode ser aquela pessoa que vai querer enriquecer sem trabalhar. Você não pode ser o cara que toda hora vai lá fazer uma fezinha, entendeu? Para ver se dá um jeito de não trabalha não para tu ver. Trabalha não. Fica esperando cair do céu. É isso que Deus está falando. Você tem que servir a Deus ou ao dinheiro, mas não é o dinheiro que você ganhou com o seu suor do rosto. É o dinheiro que é endeusado. Sabe? Aquela ganância. Você pode ter muito dinheiro e que Deus te dê muito dinheiro. Eu oro por isso, que Deus te dê muitos recursos, que você prospere, que tudo que você colocar à mão multiplique, que a sua casa nunca tenha falta de nada. É sobre isso que nós pregamos aqui, mas isso não pode ser seu Deus. Como também a pobreza não pode. Entendeu? Ah, porque se eu for muito humildezinho, eu vou ser muito santo, porque sabe como é? Né? Porque a pessoa, quanto mais simplesinha, mais santa. Engano. Às vezes a pessoa é simplesinha, parece humildezinha e tudo, mas a vaidade dela é isso. É parecer simplesinha e coitadinha para você. E isso também é idolatria. Vamos aprofundar, né? No que a gente está falando aqui. Vamos mais fundo. Segue. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha mais à frente que vai dizer assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e de todas as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha que loucura que eu vou dizer para você agora. Se você estava irritado com o que eu disse até 5 minutos atrás, você vai ficar um pouquinho mais. Deixa eu te falar aqui. Esse texto foi usado por muitos anos fora de contexto, para que as pessoas não se cuidassem, para que as pessoas não juntassem um fundo, uma reserva financeira, para que elas não tivessem uma previsão orçamentária a respeito de suas próprias roupas, seus filhos, o futuro dos seus filhos. Porque a analogia e a tipologia que é feita com relação ao lírio dos vales e aos pássaros, Deus está falando de animais irracionais e plantas. Deus está falando de seres que precisam do movimento de rotação e translação da terra, da chuva e do agricultor. Então, essa analogia nos foi pregada segundo a teologia da libertação, que foi uma teologia que disse, fique sem nada e dê tudo à igreja. Esse texto foi usado para isso. Só que o que Deus está dizendo aqui, e começa com o título dos dois senhores, ele está dizendo que você não pode idolatrar nada. E você não pode ficar ansioso porque
A ansiedade é a idolatria. A ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. A ansiedade é a idolatria. Você fica ansioso porque aquilo que te governa está no trono de Deus. Porque Deus te deu sabedoria para você fazer o quê? Pegar os seus bens. Você pode não ter muito, mas você dá o dízimo. Você pode não ter muito, mas você tem o seu caixinha. Você pode não ter muito, mas você tem a sua reserva. Você pode não ser biliardário, mas você tem uma previsão. Você está olhando para o futuro, compreendendo que Deus já te deu o dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. Então no dia de hoje eu ganhei muito, eu não preciso gastar tudo. Está entendendo isso? Esse texto não é uma autorização para irresponsabilidade financeira e emocional, não. Esse texto fala de uma inteligência espiritual e emocional que nós mulheres, desculpa, o culto é dedicado às mulheres, os homens são sempre muito bem-vindos, mas nós mulheres fomos ensinadas que nós não precisávamos organizar, administrar aquilo que Deus estava nos dando, que nós tínhamos que cuidar apenas do lar, e não é a verdade. A cultura judaica cristã vai dizer que a mulher do Oriente Médio, a mulher judia, ela era responsável pelas finanças da casa. Era ela que ensinava finanças aos filhos. Ela era que dizia: esse aqui é o dinheiro da bala, esse aqui é o dinheiro da quitanda, esse aqui é o dinheiro do hortifruti. A quitanda é antigo, né? Hortifruti. Esse aqui é o dinheiro para pagar a escola. Esse aqui é o dinheiro do templo. Esse aqui... É isso que Deus está dizendo para a gente. Vocês estão vendo os lírios do campo? Eu não dou a eles provisão. Eles não se vestem lindamente. Nem Salomão, que era tão inteligente para juntar riqueza, para construir o templo, nem ele pode fazer o que eu faço por esses que são irracionais, esses que não têm como cuidar deles mesmos. Então, esses que não têm como cuidar deles mesmos, Deus faz através de nós. Como é que a andorinha come? Porque você planta. Como é que a planta nasce? Porque existe todo um ecossistema funcional para que ela nasça. Como é que as plantas nascem em Israel, gente? No meio do deserto. Porque Deus deu ao ser humano inteligência para prover para aquelas flores que estão no meio do deserto. Elas são irrigadas a quilômetros e quilômetros de distância. Por quê? Porque um ser não ansioso, inteligente, proveu para o futuro daquelas flores. Acordem. O que Deus está dizendo para a gente é: não idolatrem nada. Raciocinem quanto àquilo que Deus está dando para vocês. Deus vai prestar conta com você daquilo que Ele te deu. Deus, Ele te dá todo dia a porção necessária. E você precisa saber administrar a sua porção necessária para não ficar ansioso igual você está hoje. Você precisa sim fazer um seguro de vida. Você precisa sim fazer uma reserva financeira. Você precisa sim pensar no futuro dos seus filhos. Você precisa sim ajudar o seu marido a administrar esse negócio. Você precisa sim abrir o seu próprio negócio. Você precisa sim estudar e pensar no seu futuro. Até hoje eu não fiz a faculdade que eu queria. Você precisa sim sonhar com isso. Volte a sonhar, gente. Volte a sonhar, porque Deus nos deu a terra para reinar sobre ela e governar sobre ela. Mesmo que Jesus volte, a terra é nossa e Ele vai reinar sobre a terra com a igreja. Vem à escola dominical para estudar escatologia, para não ficar apavorado quando ouvir uma coisa dessa. Para compreender o que a gente entende escatologicamente na IPAM. Nós temos um viés, um pensamento escatológico, mas que não pode ser aberto, principalmente em transmissão de televisão, porque isso é um problema da igreja local. Eu não posso apacentar a igreja dos outros pela internet, como os youtubers têm feito. Entendeu? A nossa doutrina, a nossa teologia, aquilo que a gente crê, é explanado na escola dominical que você não vem. Aí depois... Porque você veio com algo que você ouviu lá da igreja católica. Nós somos... Você sabia que nós somos católicos também?
Vamos voltar à escola dominical de quando eu tinha 5 anos, que eu ia. A escola dominical eu era obrigada. Então eu ia. Nós somos católicos, apostólicos, nós só não somos romanos. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos. E nós somos protestantes. Nós viemos da linha de Martim Lutero, da reforma protestante, que é tão jovem. Você tem que se ambientar, pensar, estudar, olhar em volta. Mas você chega aqui só na sua dor. Minha dor, minha dor, minha dor, minha dor. Porque eu quero, Deus, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu quero prosperar, eu quero que o Senhor me dê uma vaga, eu quero uma porta de emprego, eu quero crescer, eu quero casar. Primeiro, quer casar, se comporta como uma esposa ou está de piriguete ainda? Porque um marido não quer casar com uma piriguete, o marido quer casar com uma esposa. Isso também serve para os homens, tá? Que por acaso estão aí. Tudo tem a ver com você. Deus está dizendo, você não pode servir a 2 senhores. A ansiedade e a Deus. A irresponsabilidade e a Deus. A Mamon e a Deus. A Jezabel e a Deus. Qual é o Deus que você tem servido? Ao seu próprio ventre e a Deus. Você tem que servir a Deus e Deus vai te dar inteligência. Posso te dar um testemunho básico das antigas? Posso contar uma história da vovó para vocês entenderem bem? Pode, a história da vovó é bom, né? Vocês curtem a história da vovó? Quer falar de pobreza? Vamos falar de pobreza. Eu conheço a pobreza. E a pobreza é um espírito. Ah, você quer dizer que quem está pobre está em pecado? Não, senhor. Não foi isso que eu falei. Eu estou falando que é um espírito insistente. E nós podemos mudar essa realidade através do convencimento e ensino da palavra. Porque a reforma protestante veio para ensinar. A proposta da reforma protestante é fazer todo ser pensante ler a Bíblia e compreender a Bíblia. E para ler a Bíblia e compreender a Bíblia, você tinha que aprender a ler e tinha que estudar. Então esse é o nosso princípio. A gente não pode esquecer isso. Então, minha avó se converteu e nós tínhamos e ainda temos um terreno lá em Colégio que era cedido aos funcionários da Rede Ferroviária Federal. E aí o meu avô, como era funcionário da Rede Ferroviária Federal, a rede ferroviária que foi criada pelo Visconde de Mauá, e eu fui estudar isso também, porque é bom estudar. Estuda, cabeção. Ele podia pagar em suaves prestações para adquirir o seu terreno. Quando a minha avó se converteu aos 27 anos, ela já tinha perdido 6 filhos de doenças diferentes. Essas crianças morriam aos 5 anos, aos 4 anos de idade, porque não havia instrução sobre higiene, porque ainda não havia a penicilina, porque ainda não havia algumas coisas que, no final do tempo a ciência vai se multiplicar, isso é coisa do diabo. Não, a ciência vem de Deus, não vem do diabo. Deus revela ao homem chaves para que o homem viva mais. Interessa a Deus que o homem viva e viva uma vida com abundância. E através do Espírito Santo é que a gente passa a viver uma vida abundante, através da revelação da palavra. Vocês estão me entendendo? Até aqui faz sentido o que eu estou falando com vocês? Amém? Vamos aos poucos. Minha avó não aguentava mais o que estava passando. Eles tinham que ter mais um recurso. Não aguentava mais enterrar criança. E ela é alcançada pelo avivamento de 1917. E ela recebe a palavra e é curada em cima de uma cama com uma doença nos pulmões. Ela não tem certeza se era tuberculose ou se era pneumonia, mas o tio Dárcio chega lá, prega para ela, ela levanta, é curada, fumava desde os 7 anos de idade, é curada imediatamente. E ele pergunta, você quer morrer ou você quer servir a Deus? Ela fala, eu quero servir a Deus. Levanta curada e vai para uma igreja. Chega na igreja, tem uma irmã que sabe fazer a bendita da canjiquinha do norte. Aí ela fala, opa, eu vou começar a vender canjiquinha do norte. Se quem não sabe, eu tenho uma história de comerciantes e feirantes na minha vida. Então, com 9 anos, eu já fazia tempero e alho para vender lá no condomínio Irajá. O povo de Irajá sabe que isso é verdade, porque eu batia de porta em porta com sacolé cheio de tempero. Quando eu parei de vender aquilo para estudar outra coisa, as pessoas sentiam falta do meu tempero. Tudo que me dá na mão, eu faço virar alguma coisa para poder fazer um recurso, para poder... Porque a Bíblia me ensina isso.
É a mulher de Eclesiastes. É a mulher que levanta cedo, faz um negócio. É a mulher que faz ensina os filhos e dá um livro para estudar e bota para vender lá no sinal. Isso é digno, gente. Trabalhar é dignidade. Você ter seu trabalho, você ter sonhos, isso é digno. Deus quer dignidade para você. Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você estude, Deus quer que você sonhe. E a minha avó chegou e falou com a irmã dela assim, com a irmã da igreja: irmã, olha o que é a pessoa com a teologia limitada. A pessoa quando entende tudo errado. Irmã, a senhora faz uma canjiquinha, né? A senhora podia me dar uma receita dessa canjiquinha? Porque a gente está passando muita necessidade lá em casa e não tem mais nada. E a senhora tem essa receita e eu queria vender ali na feira de colégio. A irmã olhou para ela e falou assim: não, porque você vai ser minha concorrente. Me explica se essa pessoa é crente. A gente está confundindo as coisas, né, às vezes. Ó, presta atenção. Aí ela foi lá para a cozinha, ela me contava isso, chorando e falando em línguas e adorando ao Senhor por isso. Ela falou: Deus, o Senhor que tem a receita da canjiquinha, o Senhor pode me revelar? Porque eu sou analfabeta de pai e mãe e eu só sei escrever meu nome e ler a Bíblia, mais nada. Mas o Senhor pode me revelar a receita da canjiquinha? Deus falou com ela: Diogresa, vai lá, pega aquele quilo de fubá que você tem, um pouco de açúcar, esquenta essa água. E ela foi para a beira do fogão, esquentou a água. Eu estou falando de profecia aqui, tá? Revelação e profecia. Você acha mesmo que Deus esconde alguma coisa dos seus amigos, os profetas? Ela podia ficar adorando sua própria dor agora, né? Não quis me dar, foi embora da igreja. Esse povo não presta. Ou ela podia ficar dizendo: é mesmo, eu nasci para ficar aqui mesmo, não consegui pagar o terreno. Ela podia. Mas ela foi aonde? No centro de toda a sabedoria. Aquele que veste os lírios dos vales. Aquele que dá comida ao sabiá, às pombinhas. Aquele que deu sabedoria a Salomão para fazer o templo. Aquele que revelou ao pobre e ao necessitado onde estava o Jesus, o filho de Davi. Vocês estão comigo? Vocês estão compreendendo o pensamento do reino? Não é um pensamento de me deixa aqui deprimido e ansioso, eu não sei o que vou comer amanhã. Não, eu vou fazer algo segundo o Espírito. Eu vou fazer algo segundo a palavra. Eu vou avançar segundo a revelação da palavra de Deus na minha vida, porque eu tenho um futuro, porque eu sei que Deus quer que eu vá além, Deus quer que eu vença, Deus quer que eu transpasse os limites. Qual era a possibilidade daquela mulher que já tinha enterrado 5 caixõezinhos e depois disso enterrou mais um, que era o Hélio? Ela dizia que esquecia que o filho tinha morrido, ia fazer mamadeira e quando chegava no berço começava a chorar. Não era para estar deprimida para sempre, sem acreditar em Deus, acabada, falando: Deus não me ama, Deus só ama a irmã que vende canjiquinha. Mas aí a palavra entra. Você está entendendo quando a palavra entra? Ela fez a primeira panela, gente, de canjiquinha. E foi botando a milharina. No meu livro tem a receita. Quem quiser pode comprar o livro e levar a receita. E quem não puder comprar o livro, fala que eu dou a receita, tá bom? Que não tem problema de concorrência aqui não. Eu entrego tudo, tá? Pois bem. Ela fez o primeiro tabuleiro só com milharina, açúcar e canela, sem leite. Meu avô saiu com... Eu cheguei a ver isso. Meu avô saindo com o tabuleiro na cabeça. Foi para a feira, arriou lá no chão, cortou os pedaços, vendeu. Na volta, o Espírito Santo falou com meu avô: compra leite de coco e leite condensado. Meu avô parou lá no Hortifruti, na quitanda lá de colégio, que a gente tinha conta. Quantas vezes a gente pegava fiado lá, tinha um caderninho.
Voltou para casa, falou: Dioguês, que ele chamava ela de Dioguês. Dioguês, Deus falou para a gente botar leite de coco e leite condensado. Alô, glória. E o Espírito Santo: bota mais, agora ferve, agora é o ponto, agora para. E ela ouviu o Espírito Santo: agora o leite de coco, agora o leite condensado, agora bota na tabuleiro, agora volta, Elise, vende mais um, volta ele com o tabuleiro vazio, com mais alguns ingredientes que, agora põe canela, aí voltou com a canela, aí faz mais um tabuleiro. Gente, eu tomava banho dentro dessa panela da canjiquinha, que era a única maneira da gente esquentar água, era no fogão da canjiquinha. Eu não queria tomar banho de água fria, então eu brucutu para dentro da panela, ficava lá, era a minha piscina aos 5 anos de idade. Haja canjiquinha com a água do meu banho, né, gente? Que coisa. O que eu estou dizendo para você aqui é muito parecido com o que eu falei há algumas semanas em outros lugares. Deus quer te antecipar a sua necessidade para que você não ande mais ansioso. Quando Deus diz: não andeis ansioso por coisa alguma, Ele está dizendo: seja lúcido, guarde, planeje, sonhe, não desperdice, tenha papel e caneta sobre o que você vai fazer. Não importa se você é bilhardário ou se você está começando hoje com R$10, você precisa ser responsável. Eu nunca tive um líder para me ensinar isso. Eu nunca tive um pastor para me dar aula disso. Eu nunca tive uma mulher que dissesse para mim: faça suas contas todo mês. Eu entregava todos os meus business, meus negócios na mão das pessoas. Eu não contratava gente profissional para fazer o que era profissional. Acorda, você nasceu para prosperar. Não significa que você tem obrigação de ser bilhardário, mas se você quiser ser, meu amor, trabalhe, arregace essas mangas e faça valer a palavra de Deus, porque Deus quer te vestir como Ele veste os lírios dos vales, e Ele quer te alimentar como Ele alimenta as aves do céu. As aves não plantam, não pensam, não têm estratégia. Os lírios não podem cuidar de si mesmos, mas você pode. Tem gente reclamando daquilo que plantou. Se você plantou irresponsabilidade, meu bem, vai colher. Se você não foi fiel no pouco, quando vier o muito, ele vai embora. Como é que pode? Estou cansado. Acorda o rico, durmo pobre. Acorda o rico, durmo pobre. Não sai do jogo. Estou te vendo, sei que estou indo no bingo. Ó, como é que eu sei? Pelo Espírito. Ah, mas o jogo da Loteria Federal, ele é aprovado pelo governo. Então não é pecado. Gênesis não diz que é com o suor da tua cara que tu vai ganhar teu dinheiro? Comerás do fruto do vosso trabalho. Dinheiro se ganha trabalhando. Você está entendendo por que a gente tem que olhar para o futuro e para as nossas gerações? Mas eu continuo vivendo como se Jesus fosse voltar agora. Tenho vergonha na minha cara. Tenho vergonha de escandalizar o evangelho. Tenho vergonha de quando falei mal de alguém. Tenho vergonha. É assim que se vive, crente. Tenho vergonha quando eu podia fazer o bem e não fiz, pequei. Quando eu podia socorrer o meu irmão que está realmente passando uma necessidade. Não foi ele que plantou isso, não. Quem plantou foi a família geracional dele, que nunca disse para ele que ele podia ser alguém na vida. O pai, a mãe, os avós disseram: vocês vão ficar para sempre sem estudar. Gente que nunca bateu o pé e disse: vai fazer o dever de casa com o filho, sabe? Gente que nunca disse: vai aprender mais uma língua. Sabe como é que era lá em casa, gente? Não tinha dinheiro para o curso de inglês, não. O meu pai pegava um adesivo e colava na porta assim: door. Aí eu passava assim na porta, estava escrito door. Aí eu pensava: door, porta, porta, door.
fascículo dos telecursos, 2º grau, assim. Não chegando lá em casa. Com 13 anos de idade, meu pai me fez ler Israel, Gog, Magog e o Anticristo. Enfiou um livro para dentro de mim e disse, vai ler. Precisa de dinheiro para ler? Mas ler vai te trazer dinheiro. Você não está entendendo. Não ensaia não e vem gravar. Eu vou chamar outro. Porque se você não é bom de solo, de guitarra, você vai me custar muito durante meu horário de estúdio. Porque você vai fazer 50 vezes o mesmo solo. Eu vou dizer para você que o primeiro tá bom, vou chamar outro guitarrista para gravar no teu lugar e vou pagar ele. E quando meu disco sair, você vai falar, ué, cadê meu solo? Eu vou dizer, estava ruim. Por quê? Porque tu não estudou. Porque eu sou daquela que disse que aconteceu. Eu digo, foi porque tu não estudou, ficou ruim. Não é bom, não é libertador quando você diz para a pessoa, estava ruim, faz de novo. Treina mais. Não treina não. Mas meu sonho é ser jogador de futebol, igual o irmão Diego lá da igreja. Não treina não. Primeira pressão, você... Quero ser cantora, igual a pastora Fernanda Brum. Não aguenta 2 anos de MK, cai para trás. Porque não tem inteligência emocional, porque não tem inteligência espiritual, porque está ansioso. Está entendendo? Eu quero ser pastor, quero pregar. Não lê não, não vai estudar não vai orar não, para ver se sai alguma coisa de você. A gente não tem fórmula mágica. Não tem 5 passos para o sucesso sem enfiar a cara na Bíblia. Não tem entendimento de contexto de um texto se você nem lê, aprendeu. A quantidade de analfabetos na internet não consegue compreender um texto, não consegue fazer uma redação de 20 linhas. E isso é responsabilidade nossa, da igreja. Porque a igreja protestante se levantou para ensinar, para fazer diferença na vida do pobre, para fazer diferença na vida do analfabeto, para fazer diferença na vida do que não tem condição de estudar uma outra língua, para fazer diferença na vida daquele que não tem como aprender um instrumento que é caro, que não existe no país. Nós, como igreja, fomos chamados para ensinar, e para ensinar nós precisamos entender e aprender, e para aprender nós temos que nos dedicar, e temos que estar juntos, buscando entendimento na terra e no céu. Quantos sabem a oração do Pai Nosso? Eu vou encerrar com ela aqui hoje. Acho que todo mundo aqui sabe, não sabe? Então vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Opa! Como é que é? Eu que vou para o teu reino? Não. Venha. Quer dizer que eu trago do céu o invisível, que é mais, Paulo diz que o invisível é mais certo do que eu vejo, tá bom? O que está na eternidade é mais sólido do que essa mesa aqui. Isso é física quântica. Lê também, tá? Pode ler, problema não aborrece não, só vai ficar mais inteligente. E não briga com a Bíblia não, que ninguém ganha da Bíblia. Então, venha o teu reino, quer dizer que eu pego o que está lá e trago para cá. Seja feita a tua vontade, quer dizer, é como eu quero? Não, é como ele disse que é. Quer mais? Assim na terra. No céu você acha que tem um anjo que dá uma opinião teológica para Deus? Chega lá um anjo e fala assim, não estou entendendo muito esse negócio da tua teologia aí, de fazer a vontade do povo lá na terra, assim como a gente faz aqui no céu. Não, você não acha que a gente tem que levar um papo? O único que discutiu com Deus foi Lúcifer, ele virou Lúcifer. O estado da maldade veio sobre ele. Então Deus quer que a gente faça a vontade dele aqui na terra, como ela é feita no céu.
sem questionamento, com adoração, sem idolatria a outras coisas, na certeza de que a palavra é a verdade. O pão nosso de cada dia. Então quer dizer que eu posso pedir. Você não pode pedir, não? Não, eu não vou pedir porque vai que eu vou parecer muito audacioso se eu pedir. Pede e eu te darei as nações por herança. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aos nossos devedores. Você já perdoou a dívida de alguém na sua vida? Já? Tem irmão que tu não tem que emprestar o dinheiro, tu dá. Tu sabe que ele não vai pagar, então não deixa ele pecar, dá. Tem gente que está te devendo há um século. Faz uma oferta. Fala, está ofertado na tua vida, irmão. Estou te vendo indo para as Bahamas sem pagar meu empréstimo, né? Então, estou te vendo fazer festa de um ano e me devendo o ar que tu respiras, né? Então, não fica com isso no coração, não. Dá. Eu já fiz isso com um bandido. Eu falei, tu não vai me roubar. Eu que vou te dar meu relógio. Para tu não me dever nada. Toma. Fica para você o relógio. Não vai pecar comigo, tu não vai pecar. Toma, estou te dando. Não é roubo. Está dado. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Quer dizer que a tentação vai chegar. A tentação de quê? De ficar nervoso com amanhã, de ficar ansioso se vai ter, se não vai ter. A tentação de ir lá fazer essa fezinha de novo. A tentação de pegar aquilo que não é teu, mas Jesus já te salvou. A tentação de se meter em negócio ilegal, mas Jesus já te lavou desse negócio ilegal. A tentação de mentir, a tentação de trair, mas o Senhor não vai te deixar cair em tentação, mas Ele vai te livrar do mal nessa noite. Amém! Entendeu? Vamos ficar de pé.